Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Hoje, você pode perceber, está um pouco diferente. Aqui é o Aquele Podcast by Wake, diretamente do Wake Summit. Eu estou do meu lado aqui com o Nasser. Nasser, conta por que a gente está aqui, onde é que a gente está e com quem que a gente vai falar hoje. Boa. Cara, a gente vai falar com um convidado super especial. Estamos direto do Wake Summit, nosso evento anual, para poder trocar figurinha, falar de varejo. Esse ano especificamente falando de quem tá, assim, quais as expectativas para o futuro e para os líderes, o que eles precisam de fato entender do nosso mercado, o que está vindo por aí. Boa. Estou com o Rodrigo Santos, gerente de e-commerce da BAL. Nosso parceiro, obrigado por aceitar esse convite. Rodrigo, se apresenta um pouquinho pra gente, só pra gente poder te conhecer. Legal, pessoal. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou o gerente de e-commerce da BAL há 3 anos, né? Então, Nasser, um prazer estar aqui. Michelzão. Prazer estar Valeu. aqui também. Espero que a gente possa bater um papo bacana por aí. Simbora. Para começar contextualizando aqui, a gente sempre diz que naquele podcast a gente traz as pessoas que vivenciam o dia a dia, que estão ali skin in the game, que realmente estão operando, sabendo os desafios do varejo. A gente tem muito empreendedor de palco que fica falando por aí sobre negócio, mas quem vive o negócio de fato se conhece. Para quem está entrando agora e não conhece a BAL, contextualiza aí o que é a BAL e como é que é o momento da marca hoje, que a gente sabe que passou por algumas outras interações. Bacana. Bom, vamos lá. A BAL, para quem não conhece, a BAL é uma marca desde 2014, é uma marca de streetwear, né? Ela foi criada e idealizada por 2 irmãos, é o Bruno Carra e o Lucas Carra. Então, eles entenderam que, inclusive, a origem da marca é no Bom Retiro, né? Então, toda a concepção ela foi feita no bairro e é isso, inclusive, é onde a gente está até hoje. Então, os 2 irmãos, eles começaram a marca pensando como seria bacana vender só roupas pretas, né? Então, pretas e brancas. Então, daí surgiu a origem da marca, chamando BAL, né? Black and White. E aí, depois de um tempo, eles entenderam, né, que, por que não a gente ter outros tipos de produto, né? Não só fazendo camiseta preta e branca. E aí, com a idealização do Lucas, hoje é o designer na frente dos produtos da BAL, né? Entenderam que seria um caminho muito bacana para a marca seguir. E quem ainda não viu, né, é um influenciador divulgando a marca. A gente ficou muito famoso, né, naquele moletom de pelinho, né, que foi um dos pontos chaves que fez a virada da marca e ficar bastante conhecida. Foi uma febre, né, cara? Foi uma febre. E então, desde então, a marca ela começou a crescer muito em cima dos influencers, né? Então, desde 2014, a gente estava naquela... talvez o primeiro e o segundo passo que o influencer era muito forte na decisão de compra do cliente, né? Então, o Bruno e o Lucas já apostaram grande nos influencers grandes na época e, cara, a receita de bolo foi que funcionou. Então, uniu a marca do streetwear com os influencers e, obviamente, na época, não tinha loja física, era só digital, e-commerce. Né? Então, obviamente, a receita de bolo deu certo. Acho que algo em torno de 1 ou 2 anos a marca explodiu, né? E ela ficou bastante conhecida em São Paulo e hoje a gente já é conhecida aí no Brasil todo. Cara, é muito legal ouvir a história de DNVB, de marcas que nasceram do digital, porque o varejo é muito constante, né, Nasser? A gente tem história, por exemplo, a marca que eu toco, que é a Blumen, tem 53 anos de história. Quando começou na internet existia e a gente quebra muito a cabeça ainda hoje em dia sobre a utilização de influenciador da melhor maneira possível. O que você acredita que seja um diferencial da BAL de já ter nascido do NVB, já ter nascido no digital? O que você acredita que seja um grande diferencial para ela já ter um sucesso desde o seu início? Você falou, era o início de 2016, 2017 dos influenciadores. Hoje a gente vive uma outra era também de nano, de micro, né, de um outro perfil, não só disso como collab que a gente vai trazer também. O que você acha que é um grande diferencial para uma marca nativa digital para ter um e-commerce cada vez mais forte? Dá uma dica para a galera que não é tão do NVB assim. Bacana. Cara, um bom diferencial nosso, com certeza, é produto, tá? Se a gente a gente já teve diversos influencers, né? Então, obviamente, a gente acerta, erra, isso não tem uma receita de bolo para funcionar. Então, só que a gente vê que, independente do influencer, a roupa, o estilo que a gente vende, ele é muito único, né? Então, se é uma dica que eu posso dar, você pode se alinhar a qualquer tipo de influencer, mas se você não tiver um produto foda, um produto pica mesmo que, o cara olha numa página de produto, aquele produto vestido em mim, cara, todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai entender, esse cara sabe se vestir, esse cara estilo tem próprio, né? Assim, uma personalidade. Então, isso é fundamental
Cara, você pode ter 500 influencers falando do seu produto. Se o produto não for bacana, se ele não tiver um conceito por trás, a gente tenta também agora contar muita história por trás do produto, né? Isso é uma coisa que a gente não vê no mercado. Isso é legal. Principalmente para o mercado de moda. E é uma das frentes que a gente está abrindo na BAU. Então, como que a gente vai contar que esse produto ele tem um tecido um pouco diferenciado, que ele tem uma vestimenta um pouco mais bacana para um tipo específico de clientes? Então, essa história por trás do produto a gente está começando a trazer. E, obviamente, com os influencers, que a gente já sabe, eu sei que esse influencer aqui ele conta um pouco mais da história, esse influencer aqui é um pouco mais varejão. Mais conversão. Exato. Então, a gente sabe agora qual o tipo de produto que a gente está colocando na mão exata do influencer exato. Então, isso tende, né, a trazer muita conversão e a gente consegue contar a história também. Na próxima, deixa eu contigo, que essa Não, aqui eu tenho dúvida. Um grande medo de hoje em dia, um risco, é você acertar um influenciador não ser tão polêmico. Porque a gente sabe que, cara, a internet é, entre aspas, terra de ninguém. Né? É um mar aberto. Sim. Tem cancelamento. Você hoje faz um influenciador que amanhã pode estar falando uma besteira. E te associa, ou fazendo uma besteira e sua marca está associada, né? Isso é um grande risco de você associar marcas a muitas pessoas. Vocês já tiveram algum caso que vocês possam falar que ou se arrependeram ou vocês criam algum critério de avaliação para quais influenciadores vocês vão usar, mas vocês, obviamente, lidam no streetwear que tem uma galera que é muito da comunidade de vocês também, né? Sim. O que elimina, talvez, a gente não passar por esse tipo de coisa, né? Então, a gente não tem histórico, tá, de influencers que talvez falaram alguma coisa que não gostamos, etc. Mas a gente faz um critério, né? Obviamente, ele precisa ser do nosso nicho, precisa conversar. Ou, às vezes, eu quero dar um tiro de canhão e falar com quem a gente ainda não conversou. A gente já fez esses testes, não foram tão bons, tão bem aceitos, mas a gente entende que teste é teste e, cara, ele precisa ser feito na medida do possível, que o seu budget consegue, né, suportar, etc. Mas a gente trata com humanos, né? Então a gente não consegue... Cara, esse aqui eu sei que não vai dar problema, isso eu acho que é impossível, mas eu acho que quando a gente consegue se alinhar a influencers que eles são do nosso nicho, ele fala o tipo de língua que a gente fala com nossos clientes, por mais que talvez alguém de fora ali da nossa bolha, o cara falou esquisito, mas para a nossa bolha não. O linguajar é a forma de falar mesmo. Né? Então, quando a gente abre esse critério, com quem eu quero falar e com o tipo de influenciador ele tem essa linguagem. Então, a chance de acerto é maior, né? E é muito difícil dar errado, né? Então, a gente não tem histórico, ainda bem, a gente não tem nenhum histórico ruim, mas é isso, eu acho que quando você consegue alinhar todo o seu tom de linguagem com aquele influencer, cara, a chance de dar certo é muito certeira. E a gente, é engraçado, né? Porque a gente vê esse creators economy, assim, voando, mas as pessoas ainda estão tentando achar assim, aquela balança entre o brand, mas que também no e-commerce precisa dar ROI, o dinheiro eu vou deixar de investir dinheiro no Google, né, por exemplo, vou colocar no influenciador que talvez me traga uma receita de longo prazo, porque ele está me ajudando a construir a marca. E aí, já pegando esse gancho, assim, vocês estão fazendo muito isso com influencer e trazendo até collab, né, pra mesa, assim, de algumas marcas super legais. Acho que os mais recentes de Disney, Scooby-Doo, Chevrolet, né, GM, etc. Até queria que você contasse um pouco, e aí acho que um pouco do que o Michel fala bastante, essa questão de comunidade, né? Como que os influenciadores, as collabs, elas se amarram para ter um público de fato fiel na BAU, assim, que você consegue ver que as pessoas que usam BAU, elas continuam usando BAU e continuam comprando BAU e tem essa frequência de compra um pouquinho maior. Bacana. Cara, a gente, ali na BAU, a gente tem o Lucas, que é o nosso, como eu falei, ele é o front designer, né? Então, toda a concepção de collabs e ideias de produto parte da cabeça dele. Né? Legal. Então, só que como que parte da cabeça dele? Ele tem o know-how do nossa bolha. Né? Vamos falar de bolha. É muito intensa, né? Ele vive aquilo ali. E ele sabe exatamente quais tipos de marca que fazem sentido pra gente trazer como collab. Óbvio que tem collabs que, cara, você faz com o Disney, até quem não é do streetwear, ele vai gostar da marca. Exatamente, exato. Agora você fala Chevrolet. Chevrolet, cara, não é uma collab que conversa com todo mundo, né? Mas a gente entende que, ali tem um nicho... E fez um super sucesso, né, cara? Muito sucesso. Então, Opala. Cara, vendeu que nem água, né? Pra vocês terem uma ideia. E aí, como que a gente consegue linkar essas collabs com o Influ, né? A gente tá fazendo uma nova reestruturação dentro da BAU. Tem o tipo de produto que é aquele produto de esteira, que a gente está chamando de BAU Pass. Então, eu não conheço a marca, mas eu queria comprar alguma coisa. Onde eu começo? Eu queria sentir onde eu começo. Então, a gente criou uma linha de produto chamada BAU Pass, né, que tem quase um estoque extremamente saudável, para sempre que alguém entrar no site, ele conseguir encontrar aquele produto.
Então, pô, esse é um produto mais esteira, então eu tenho um influ específico que vai conversar com esse produto. Tá. Pô, as collabs, a gente não tem estoque infinito, então a gente tem que contar uma história, né? Trazer aquela collab que faz sentido pro streetwear. E eu tenho um influencer específico que ele fala um pouco mais de marca, ele é aquele influencer mais descolado, que ele se veste um pouco diferente para quem é de fora. Que legal. Colocar ele numa collab de Chevrolet vai fazer total sentido para a marca. Cara, isso é o que eu falei da receita de bolo. A chance de dar errado é muito pequena, né? Então, a gente estrutura esse conceito de qual é o influencer que a gente vai falar. Para cada linha de produto. Pô, que legal. Então, hoje na BAL a gente tem o BAL Pass, a gente tem, obviamente, a linha de sale, né? Que a gente tenta não colocar em cima de influ, porque é um produto que tem um estoque menor, né? É um produto que queima margem. A gente faz grade quebrada muitas vezes, né? A gente faz a galera vir pro site através dele também, mas a gente tem as collabs e também uma quantidade de produtos variáveis que a gente vai entrando nos meios das coleções, né? Então, o que a gente tenta fazer hoje? Tem o BAL Pass, tem o collab. Se agora essa pessoa entrar, não gostar de uma collab, pô, eu já comprei esse produto de BAL Pass, como que a gente vai fazer um novo produto, uma novidade? Exato, sempre algo fresco. Então a gente tem uma linha, não é uma linha, mas a gente sempre cria produtos entre as estações que vai reforçando o e-commerce. Pô, eu tenho um produto novo, eu trago muito coisa de logomania de BAL, né? Então, obviamente, não é só o BAL Pass, aquela camiseta branca e preta com loguinho, mas tem um conjunto de produtos de logomania, que é o logo da BAL, desenhado de várias formas, que a galera vai entrar lá e vai encontrar, pô, esse é um produto novo, não é uma collab, não é uma camisa mais simples, mas é alguma coisa que gosta. Quando eu penso BAL, eu lembro muito do casaco de pelinho, eu lembro muito de influenciadores muito marcados de streetwear, usando logomania forte, peito, lateral, boné. De fato, quando você vai falando, vem na minha cabeça essa imagem. Eu tenho uma dúvida que a gente tem, sempre que eu converso com um varejista, eu pergunto mais ou menos como é que funciona uma estruturação de departamento, né? Você hoje toca todo o e-commerce, imagino que você tem uma equipe junto de você, vocês produzem conteúdo internamente, vocês têm uma agência de conteúdo dentro de casa, vocês fazem uma agência de tráfego parceiro, vocês analisam muito a fundo o ROI, como é que funciona essa dinâmica, que é uma dúvida que todo varejista tem, né? O cara fala, pô, teu e-commerce é super fácil. Cara, existem algumas complexidades e cada um tem a sua peculiaridade. Como é que vocês têm essa inteligência lá dentro da BAL hoje? Bacana. Cara, a gente, depois que saiu do grupo da Arezzo, né, os meninos recompraram a marca e a gente começou a ver o solo mais ou menos em 3 meses atrás. A gente entendeu que o core da marca ele tem que ficar dentro de casa, né? Qual que é o core da marca na BAL? Cara, a gente tem que saber muito bem qual é o influ que a gente faz e qual o tipo de produto e know-how por trás do produto que a gente tem que ter, né? Isso a gente não abre mão. As outras coisas que também são inerentes ao negócio, mídia, SEO, CRM, isso a gente não precisa ter dentro de casa. Então, até porque a gente tem a ideia de, se a gente tiver uma equipe enxuta, né, dentro do e-commerce, todo mundo se falando, sim, talvez a gente consiga, né, todo mundo falar a mesma linguagem dentro também da própria marca, né? Então a gente apostou nisso e é assim que a gente segue desde quando terceirizar o que não é core e focar de fato no produto, né? Exatamente. Que é o que vocês sabem fazer muito bem. Pô, e-commerce a gente sabe que tem diversas frentes, né? E sempre passa mês a mês, surge alguma coisa nova, pô, eu quero testar, né? Pô, eu quero testar um bot, eu quero fazer aqui, trazer a IA para todo mundo começar a conhecer e a gente vê onde a gente consegue encaixar. Mas com o grupo, com um time pequeno, e a gente acredita que o time também deva ser pequeno, a gente precisa de fato com fornecedores, né, que vão ajudar a gente a tocar o e-commerce de fato. Então, hoje a nossa estrutura hoje ela fica no Boiti, no nosso escritório, e a gente tem uma agência de mídia, a gente tem uma agência de SEO, uma agência de CRM, né? E internamente a gente trata direto com o influencer, na parte de marketing e design. Não é via agência, né? Isso faz a diferença, né? Então, justamente esse é um ganho nosso. Pô, eu tô falando com o influencer, eu tô dizendo o que ele precisa falar, o briefing que ele precisa falar, e não adianta, como eu falei, a gente trazer um influencer que não tem, cara, não é da nossa bolha, cara, eu quero que você fale desse jeito. Cara, não vai colar, né? Hoje todo mundo já tá 10 anos acostumado a influencer, falar, fazer publi, a gente já sabe só de olhar. Você já sabe quando é publi. Exato.
Então, a gente manteve o que é know-how, o que a gente sabe que é ganho de marca dentro de casa, o que não é necessário. Cara, a gente vai tocar próximo das pessoas, mas a gente pode ter terceirizado, etc. E aí, Rodrigo, assim, a Bal passou por muitas mudanças, né? Você mesmo comentou, ela foi comprada e depois recomprada da Arezzo, né? Depois os meninos recompraram. Tinha loja física, vocês agora enxugaram um pouco mais a operação, estão focando mais no e-commerce. Até queria entender um pouco mais, né, esse processo, para onde que a Bal tá indo, né? Que você estava contando aí nos bastidores algumas novidades. Mas também, principalmente, você que já é um cara que veio do mundo de moda, mas talvez não tanto streetwear, o que você está enxergando esse comportamento do novo consumidor? A gente no palco fala muito disso hoje, né? Que o consumidor ele tá cada vez mais exigente, que aquela... o Michel também vive muito isso, né? Aquela jornada, aquele funil de vendas, ele já é completamente esquizofrênico, não é linear. Então, o que você tá enxergando hoje? E aí eu vou até estender a pergunta para você, Michel. Assim, você como dono de marca, o que vocês estão enxergando hoje do novo comportamento do consumidor? E, cara, e como que se adapta a isso? Legal, vamos lá, vamos por partes. Como está o momento da Bal, né? A gente reestruturou toda a operação, né? Então a gente está com um escritório novo, a gente tinha uma Birth Store no Bom Retiro também, e a gente já entendeu que, cara, a essência da marca nasceu no Bom Retiro, ela não vai sair do Bom Retiro, né? Então, nesse novo momento, a gente precisa ter uma loja conceito, que é esse exato momento que a gente está construindo uma loja conceito no Bom Retiro. Então, logo que a loja sair, estiver pronta, a gente vai comunicar ao mercado, né? Mas é uma loja bem bacana, bem diferente do que a gente já tinha. Então, o conceito ele vai subir de nível. E hoje a gente trabalha com multimarca e e-commerce, né? Então, indo para a segunda parte da sua pergunta, a gente já entendeu que aquele funilzinho bonitinho ele já não existe, né? Então, cara, a gente, o e-commerce, ele tem o e-commerce, tem o app, né? E que, pô, ele já tem uma participação enorme nas nossas vendas. Legal. E foi aonde a gente começou há 2 anos atrás. Entender que o funil de venda já não é mais o mesmo. Sim. Talvez já não era bem antes disso, né? Mas cada marca tem ali uma maturidade, né? E começa a entender como as coisas começam a mudar. E a gente começou a perder o cliente. Pô, meu cliente está vindo pelo e-commerce, mas ao mesmo momento ele compra no dia seguinte no app. Pô, tá acontecendo uma loucura isso, né? Foi onde a gente entendeu que, pô, eu preciso de fato ter uma central de dados aqui, porque a gente não consegue mais só colocar dinheiro no Facebook, só colocar dinheiro no Google, colocar na mão de afiliados e, de fato, sem entender como que minimamente o cliente está se comportando, né? Então, a gente, ali, justamente na área de e-commerce, a gente, cara, vamos ter um BI, pelo menos para entender o que está acontecendo, para depois começar a sair do outro lado com estratégias, né? Então, hoje, a gente já está com uma estrutura muito melhor de e-commerce. A gente ainda não tem o app, ele está voltando em breve. Aí, no próximo mês, a gente vai ter o app, já vamos divulgar isso no mercado também. Legal. Mas a gente entendeu que se a gente não tiver uma estrutura de BI funcionando dentro de casa, a gente não consegue ter controle mínimo de cliente. E e-commerce, cara, falando no padrão, a gente manda e-mail, a gente manda push, a gente investe em Google, investe em mídia, coloca em afiliado, dá um retorno, né? Um retorno até que satisfatório, dependendo da sazonalidade do mês, mas de fato a gente ainda não tem a certeza de qual canal é o nosso nativo digital, né? Então isso está mudando praticamente ano a ano, né? A gente, por exemplo, no ano passado, a gente viu que o nosso pico de Facebook Ads ele aumentou muito, ele melhorou demais. A gente, agora a gente entendeu que de fato ele tem que passar por aqui e de fato o Last Click está acontecendo por aqui. E aí mudou o ano, a gente fez aquele ato de mudança de plataforma, né? E tivemos alguns problemas que a gente teve que passar, né? De mudança de CD, mudança de integração. Então parece que a gente pivotou de marca, né? Então não era mais o Facebook, a gente entendeu que a nossa base de clientes era muito grande, mas ela não estava sendo ativada da forma certa. Então a gente deu um passo para trás, vamos fazer agora nosso CRM voltar a funcionar. Então, assim, como gerente de e-commerce mesmo, até uma coisa que eu coloco para o time, a gente testar tudo que a gente consegue dentro ali de um universo razoável de tempo, né? E como isso está mudando muito, né? Como você falou, nossa jornada hoje é esquizofrênica. Não existe uma receita de bolo para todas as marcas. A gente sabe que está todo mundo espalhado e para alguma marca ele vai converter passando pelo Facebook, tendo desejo de compra, a outra marca ele vai converter no Google. Que era inaceitável, né? Conversão pelo Facebook não existia de jeito nenhum, né? E aí foi mudando um pouco esse paradigma, foi caindo isso. E, agora a gente entendeu que para nativo digital, se você não tiver o web, você está perdendo, cara, 30% de vendas você está perdendo ali, está deixando na mesa. Então, é nesse momento que a gente está hoje. Legal. Essa pergunta que você trouxe, Nasceu, eu acho legal também, só contextualizando um outro ponto de vista.
complementando o que foi dito, a gente na Blumen entende que esse consumidor ele é muito impactado pelo digital, mas ele não está mais canalizado. Ele não está ali, por exemplo, estou no setor de alimentos, estou no setor de moda, estou no setor de serviços. Porque hoje você pede um iFood, chega na sua casa em meia hora, você não vai se acostumar que uma peça de roupa vai chegar na casa em 3 dias. Você compara com aquele Uber que demora 5 minutos para chegar na porta do seu endereço. Então, a gente está competindo com muitos players de multicanais e o cliente ele não entende que ele está num departamento. Então, a nossa visão como marca, eu acho que é muito de colaboração também. Hoje a Blumen, ela tenta se colocar à disposição do cliente em vários ambientes. Exemplo, a gente tem a coleção com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense. A gente tem uma sorveteria Itália, que é uma sorveteria muito icônica no Rio de Janeiro, que a gente faz o uniforme, estampa um sorvete de coco. A gente está no restaurante do Bibi, que é um restaurante muito clássico no Rio de Janeiro. A gente está no Mercado Zona Sul. A gente tem um torneio de vôlei. Então, assim, como é que a gente consegue colocar a marca além da marca? Perfeito. Porque esse cliente que vai estar passando na praia, que vai estar tomando sorvete, que vai estar indo no mercado, que está vendo uma influenciadora, ele vai ter muitos pontos de contato com a sua marca. E é o que eu sempre falo, o enredo principal é que alguém olha aquilo e fala assim, cara, olha que legal que a Blumen está fazendo. Porque essa frase contextualiza o início, ele fala assim, vou entrar no e-commerce, vou entrar no Instagram, vou entrar no TikTok, vou ver o que mais essa marca está fazendo. E aí a estratégia de conversão, que aí a gente não consegue mais saber da onde esse cara veio. A embalagem do picolé que ele tomou na frente da praia do Leblon fez ele lembrar que, cara, a sunga que ele joga futebol ele tá na hora de trocar. Então, assim, é um varejo esquizofrênico, como a gente viu aqui, né? Hoje o Summit, ele traz muitas abordagens que o varejo do futuro é construído no presente, mas esse presente ele tem que estar atuando em diversas formas para a gente entender que esse comportamento do consumidor, no final do dia, é tirar a fricção da mão dele para que ele consiga encontrar o seu produto o mais fácil possível. Boa. E ainda não tem BI que mostre que ele cara, que ele viu o negócio do sorvete. Cara, é muito doido isso. E o tema do momento, muitos falam sobre inteligência artificial e até papo de boteco, do clichê. Todos os varejistas, quando entram, o cara, meu irmão, ele não sabe nem o que é, mas ele tem que falar sobre isso. De verdade mesmo, assim, 2025, final de 25, o que você acha que já existe ou o que você acha que vale a pena um varejista ou um gestor de tráfego, um gestor de e-commerce olhar de inteligência artificial para esse ano ou para 2026, aonde vai estar o seu olhar para a inteligência artificial? Bacana. Bom, eu vou falar pela BAL, tá? Obviamente, a gente tem uma equipe enxuta e nem todas as áreas, hoje, no momento, ela está se aproveitando da IA, né? Então, basicamente, o básico, né? Pô, eu tenho o ChatGPT no computador, sempre que eu preciso de um texto ou um push, alguma coisa, ele vai te ajudar a dar ideias, né? Mas, recentemente, a gente começou a usar isso para fazer criação de mídia, né? Legal, então, olha só. É uma dor extremamente grande. Latente, né? Todo mundo. Exato, porque, pô, eu preciso, de fato, ter alguns designs para criar... Cara, desde banner de site, né, coisas de Instagram, post, etc. E a gente sabe que tem um custo isso e o custo não é barato. E o tempo, né? Eu acho que talvez o custo do tempo seja maior do que o custo operacional. E aí, cara, a gente tem ali pessoas muito criativas, né? E elas estão começando a entender qual é a linguagem certa de você entrar ali ou no IA do Photoshop ou entrar mesmo no ChatGPT. Pô, eu quero aqui um banner que esteja assim assado, que tem uma pessoa. E a partir dali, obviamente, ele não pega um banner pronto, né? E coloca no site, mas ele consegue ter a ideia um pouco mais próxima, um pouco mais palpável do que a gente quer. Então, eles estão começando a entender essa linguagem e começar a extrair os frutos de você conversar com uma IA e acelerar seu tempo, né? E ter coisas um pouco mais alinhadas do que a gente gostaria de ter no site. Então, para uma marca streetwear, é difícil você ter pessoas que, na sua criação, se alinhem àquele tipo de conteúdo, né? Então, pô, eu tenho que ter um globinho aqui, eu tenho que ter um vetorizado, né? Então, é difícil do que um banner, por exemplo, de um varejão, né? O varejão vai ter letras grandes, vai ter um show de cores, né? Então, quando você vai mais para conceito de marca, é muito difícil você extrair isso de IA. Mas hoje a gente está começando a colocar o pezinho. Otimizar a operação. Exato. Legal. E a gente está começando a tirar esse substrato da IA. Então, hoje, sendo bem sincero, o que a gente no e-commerce a gente utiliza? Pô, eu preciso de um push por mês, né? Eu preciso desenhar meu calendário de push. Pô, eu tenho essas promoções, eu tenho esse lançamento de collab, eu quero que vocês... Dia dos pais, dia de não sei o dia. Legal. Pronto, calendário. Né? E a gente começa ali a lapidar conforme a gente quer de linguagem, etc. Para 2026, a gente tem que ter um bot um pouco mais liso, né? Para conversar com atendimento ao cliente mesmo. Isso é uma coisa que a gente já está olhando já para janeiro. Então,
de novo, equipe enxuta, a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Então eu sei que o cliente, assim como quer receber rápido seu pedido, eu quero ser atendido na hora. Que é a resposta também, rápida. Né? Como assim em 2025 eu não tenho um atendimento pronto para mim? Cara, não dá, a gente precisa de uma força de trabalho muito grande, então para isso a gente está olhando muito para IA, para ter um atendimento muito mais próximo do cliente e natural, né? Isso que eu acho que é o ponto de virada desse ano, é ter bots, ter IA um pouco mais próxima, um pouco mais humano, e chega, talvez, o cliente nem perceber que está conversando com uma IA. Bom, ideal. Então, o debate pronto é para isso que a gente está olhando e, cara, eu acho que a receita é de sucesso, assim, não tem como a gente não olhar mais, né? Eu sei que tem maturação de marcas e marcas, né? Às vezes leva um tempo para entender que aquilo ali pode, de fato, funcionar. Cada semana aparece uma empresa nova, uma oportunidade nova, e a gente fica louco, pô, será que estou perdendo isso, né? Será que eu tenho que olhar para isso ou para aquilo? Mas, de novo, é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que tem uma cultura de teste dentro da empresa. Agora, com isso o IA, é muito legal. Cara, eu acho que é o caminho a ser feito. Eu queria aqui perguntar também, fazer a pergunta talvez final aqui para a gente chegar no final do curto episódio do podcast, mas com muito conteúdo. Nossa, eu queria puxar primeiro. Você vive o dia a dia de e-commerce há muitos anos da sua vida. Sim. Né? A gente troca bastante sobre isso. Você fala, é um cara que conhece muito. Uma dica ou um olhar para um varejista de moda. O que ele deve se atentar numa plataforma de e-commerce? Conversão, tempo de página, organização de produto, fácil acesso aos botões de checkout. O que você acha que é uma dica que o cara tem que falar assim, não erra nisso, que aqui tem muito dinheiro na mesa? Depois a gente já emenda para você também dar um olhar dessa estratégia da importância de uma plataforma, a importância de você ter um bom ecossistema ali. Boa. Eu, além de fornecedor, eu sou varejista também, né? É verdade. Na paralela, assim. Então, assim, o que eu enxergo muito, e aí falando especificamente de moda, né? Assim, o nosso mercado, ele é muito dinâmico e ele tem que ser muito rápido. Então, eu acho que a primeira coisa, independente do que exatamente, se eu ter um checkout rápido ou uma loja mais rápida, mas eu consigo... Isso pra mim é premissa. Assim, entregar uma experiência melhor pro cliente, cara. A partir daí, você começa a pensar no plus. Se eu não tô fazendo nem isso... É o básico bem feito. É o básico bem feito, condição sine qua non pra tu existir no negócio. Exatamente. Então, assim, cara, eu tenho uma loja rápida, eu tenho uma loja performando e eu consegui ter agilidade, seja pra falar com alguém ou pra resolver um problema muito rápido, porque, de novo... É muito caro trazer cliente novo para dentro da mesa. Eu não posso errar com esse cliente. Então, eu preciso garantir isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o que o Rodrigo falou, cara, que eu sou muito adepto, que é a cultura do teste. Então, por exemplo, hoje existem, né, um monte de gente na própria plataforma da Wake. Hoje você tem, sim, centenas de milhares de possibilidades de você conseguir fazer um visual merchandising de uma hora para outra muito bem feito. De eu conseguir criar uma promoção para poder refletir isso de uma forma mais prática, eu poder adaptar isso. Então, a minha dica, de fato, é que a gente possa testar, né? Que os varejistas possam testar cada vez mais. E hoje é tudo muito rápido. Eu não preciso gastar dinheiro e nem muito tempo para poder testar as estratégias para poder focar em uma. Então, só complementando a minha resposta, eu acho que além da performance, de entregar uma boa experiência para o cliente, eu poder ter flexibilidade para testar um monte de coisa e ter, de fato, um parceiro que tope comprar essa briga comigo. Acho que é mais ou menos por aí, assim, que a gente se posiciona. É 7 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você já manter aquele que está na sua base. E é muito do que você falou, de atender ele bem no básico da sua plataforma. Bacana. E lá, Rodrigo? Cara, bacana o que o Nasser falou, porque de fato isso é o beabá, né? Se você não tiver isso, você pode gastar o quanto de dinheiro que você tiver em mídia. A pessoa chega no seu site, não tem minimamente um site bem estruturado, categorias, bem montado, rápido, dificilmente você vai ter a receita que você desejaria, né? Falando de plataforma, uma coisa... Eu tenho 13 anos de e-commerce, né? Então tenho um pouquinho de experiência para falar sobre isso. Uma coisa que me chama muita atenção, e até inclusive na Wake que a gente está hoje, é sobre atendimento, né? Então, a gente gosta... E a Bal sempre foi assim, sempre foi essa marca maluca que gosta de testar, põe banda de ponta cabeça, põe vídeo, põe isso e aquilo. E você está numa plataforma robusta, que ela é apta para fazer esse tipo de teste, isso já é um ponto super importante, mas além disso, é ter um atendimento da plataforma de, cara, eu não sei fazer isso daqui, eu preciso fazer isso porque eu sei que meus clientes gostam, eu sei que isso aqui vai converter e eu sei que isso vai gerar venda. Então, plataforma rápida, isso depende muito do site, né? Tem como você fazer um site rápido em diversas plataformas, mas você não consegue ter um atendimento rápido nem em todas elas. Então, eu acho que se você encontrar uma plataforma que consiga te atender e conseguir construir junto o que você quer para sua marca,
esse tá um golaço que pode se diferenciar na sua marca. Então, hoje a gente está com um site novo, a gente pivotou o site, né? A gente estava com um site, um layout já desde 2014, mudou pouca coisa. E logo quando a gente mudou de plataforma, fez essa mudança de centro de distribuição, integração e plataforma, a gente fez um site totalmente novo, né? E, cara, no primeiro dia, a rapidez que o Nasser falou, ela já estava funcionando, né? A gente não teve que ficar esquentando a cabeça, tipo, temos que mexer no back, temos que fazer SEO. Cara, já começou a funcionar e aí entra ali o know-how que tá por trás, né? Que é a galera do e-commerce, que é a galera criativa da marca. Pô, eu quero que o banner ele comece um passar por trás do outro. Eu quero prender o cliente nos 5 segundos que ele entra, ele tem que ficar, tem que falar, pô, que site foda que a Bal fez. Agora eu vou passar um tempo para ver os produtos, né? E isso a gente tentou fazer para todas as páginas, né? Então, na home, a nossa home é bem diferenciada, né? Nos banners ali tem um desenho muito bacana. E a página de produto, pô, a gente está mostrando o modelo por inteiro, tem uma rolagem super bacana e o site está muito rápido. Então, a gente mudou da água para o vinho, né? E, de fato, além, como eu falei, esse já é o básico. Hoje em dia não dá para você falar que o site... ele tá rodando bem ali. Não, ele tem que ser rápido mesmo. Tem que ser rápido, Isso converte em venda, obviamente. Mas acho que o atendimento ali, uma plataforma que consiga abraçar com você o projeto, isso é um grande diferencial. Eu concordo muito com o que você falou, porque... Eu acho que a proximidade do fornecedor com a cadeia... A gente vive um varejo muito dinâmico, como a gente ressaltou, e com muitas dificuldades. Então, a cadeia produtiva tem que estar unida. Sim. Os fornecedores não podem se ver como eu quero tomar o seu dinheiro. Ao contrário, eu quero fazer você ganhar mais. Como é que a gente se une para a gente poder ganhar mais mercado, ganhar mais cliente, ganhar mais otimização de processo, serviço. O mesmo pensamento de no friction para o cliente é o no friction nos departamentos, o no friction nos fornecedores. Eu concordo com você que a união de bons parceiros, de ecossistemas, de fornecedores em prol do sucesso da marca é diferencial no longo prazo. A gente só vai construir um varejo melhor se a gente tiver essa união entre os players. Chegando ao fim do nosso podcast, acho que a gente tem muito ensinamento aqui. Eu vou deixar o convite para você que está assistindo a gente e curtiu, que entre na página da Bal. Bota um cupom pra galera, tem? Sim. Primeira compra, vai. Primeira compra? Cara, vamos lá. Já existe a primeira compra. Já existe a primeira compra. Tem que fazer alguma coisa específica, né? Pode ser. Vamos criar. Vamos lá. Tem uma ideia de cupom? Wake 10. Vamos fazer... Wake podcast, Wake Bal 15. Wake Bal 15. Pô, 15%. Eu não tenho esse desconto. Eu vou comprar. Ele me deu um de 10. Aí, é que eu sei pedir, pô, tá maluco. Vamos lá, Wake 10 a partir das... Wake 15, não é? Wake 15. Wake 15. A partir das 18 horas, pessoal, já vai estar funcionando. Bora, fechou. Boa. Galera, deixa o convite aqui pra você, enfim, acompanhar a Bal. Acompanhar aqui aquele podcast também, um podcast que a gente sempre vai trazer pessoas que falam de varejo de verdade no seu dia a dia, como o exemplo do Rodrigo. Recomendo bastante. E deixar também o convite de você conhecer a Wake, conhecer a plataforma, conhecer OMS, Experience. É de fato um ecossistema muito completo. Se você precisa ter mais conhecimento sobre digital, se você tem uma plataforma online, se você quer vender na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, amigo, não perca o seu tempo, vem conhecer a Wake, porque de fato você vai estar num bom lugar para crescer, vender mais e gastar menos. Boa. Gente, muito, muito obrigado. Pô, super prazer gravar com vocês, ainda mais no nosso evento anual. Então, de verdade, pra gente faz muita diferença. A gente brinca que os nossos melhores vendedores são os clientes. Então, ouvir vocês falar isso é um orgulho muito grande. Obrigado de novo pra quem acompanhou. Cara, Rodrigo, de novo, obrigado por topar esse bate-papo maluco com a gente aqui. Cara, muito feliz da gente poder fazer essa parceria. Convite pro pessoal vir ano que vem no Wake Summit, quem não pôde vir. Quem não tá aqui no Wake Summit esse ano, vem ano que vem. A gente traz muita coisa sobre varejo, inovação, futuro. Cada ano com um tema diferente, trazendo speaker internacional da NRF. Então, convido vocês. E conheçam a Wake, acho que vale sempre o bate-papo pra gente conseguir evoluir o varejo junto. Simbora. Boa. Valeu, galera. Gente. Obrigado, galera. Um abraço. Legal.